Boa noite, igreja, graças e paz, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Dá um pouquinho de retorno aqui na voz e um pouquinho no PA também. Que bom que hoje nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor Jesus. E hoje na quarta profética, acredito que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Quantos creem nisso, diga amém. E a gente está vivendo um momento muito bonito na nossa igreja, onde as coisas, Deus tem alargado as fronteiras. Quantos aqui já viram a nova sede da igreja de Caxias nas redes sociais? Levanta a mão aí. E pouca gente viu. Depois você vai na rede social e vê o lugar novo da igreja de Caxias. Tem gente em Caxias aí? Olha ali, então, dia 14 vai ter a inauguração do novo espaço. Então, a gente está muito feliz por tudo que Deus tem feito. A gente acredita que isso é fruto de uma igreja perseverante, de uma igreja que ora, de uma igreja que busca o Senhor. E hoje também é o culto em família, né? De repente você tentou ir lá no Ministério Infantil, deixar a sua criança, e informaram que hoje é o culto também em família, assim como foi domingo. Então, cadê o negócio do pirulito? Cadê? Meu Deus, estou cego. É porque eu olhei para ali. Então, cadê as crianças? É crianças, não são as crianças, né? Só as crianças aí, levanta a mão. Tem pouca criança, olha. As crianças que se comportarem, ficarem quietinhas do lado do papai e da mamãe, vão ganhar um pirulito. E o adulto que se comportar também. Porque tem adulto que é pior que criança. Mas não é o seu caso. Então, olha aqui, coisa bonita, preparada pelo Ministério Kids da igreja. Então, as crianças que ficarem quietinhas, no final do culto, vão ganhar um pirulito. Ainda vão receber uma oração aqui na frente. Amém? Queridos, eu queria compartilhar algo da palavra de Deus com você. Antes de falar, nós temos dia 19, 20 e 21, vamos ter o EDD. Encontro de Discipuladores com Deus. Então você que ainda não fez o EDD, você pode fazer hoje, preenchendo essa ficha que está lá fora com a irmã Samela. Então não perca essa oportunidade. É um encontro que realmente vai ser um divisor de águas para a sua vida, que é discipulador, que é supervisor, que está enganjado na visão da igreja. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, tem um celular aqui, acho que é da Mari, teu, né? Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Essa é uma mensagem que toca muito o meu coração. Eu já compartilhei ela com o Ministério de Louvor. Para eles é repetido, mas para vocês não. Mas a palavra de Deus se renova a cada manhã, a cada dia. E eu queria compartilhar com você sobre o seguinte tema: prosseguindo para o alvo, indo em direção daquilo que Deus deseja para a sua vida. E eu quero ler com você esse texto de Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver essas coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Amém? Querido, a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então, tudo que nós falarmos nessa noite aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, libertar, curar. É o poder de Deus. E eu queria refletir com você sobre esse seguinte tema: é prosseguindo para o alvo.
De repente você chegou aqui nessa noite até desanimado com muitas coisas, pensando em desistir de algumas coisas que na verdade Deus colocou no teu coração, como ministério, família, projetos que Ele direcionou você a fazer, mas muitas vezes a gente sabe que o desânimo bate na porta, a gente sabe que as adversidades elas vêm para poder nos frear e nos paralisar, mas eu creio que nessa noite virá sobre a sua vida uma unção do alto, que vai liberar sobre você uma unção de ousadia para você caminhar, prosseguir em fé em Cristo Jesus. Você crê nisso? Os que creem, diga amém. Querido, a palavra de Paulo, ele fala, não que eu já tinha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas ele diz assim, eu prossigo. Ele tem uma constância na fé, diante das adversidades, ele tem uma constância diante de tanta turbulência, e hoje nós vivemos um mundo de muitas turbulências e adversidade, e Deus, Ele nunca nos enganou. Ele disse em João 16:33, no mundo tereis o quê? Aflições. Então nós não estamos imunes das aflições, das adversidades, nós vamos passar, mas essa palavra, ela é uma palavra encorajadora, é uma palavra de fé, é uma palavra que vem trazer para a sua vida uma resposta de talvez de muitos questionamentos que você tem a respeito de coisas que vêm acontecendo com você. Muitas vezes a gente acha que quando a dificuldade vem, ela é para nos destruir, e na verdade não é para nos destruir, é para nos promover e para nos ensinar. É só você observar uma pessoa que está na academia. Quem é que faz academia aqui? Um monte de gente está com vergonha, né, de falar. O cara que que quer ter músculo, cara musculoso, o que faz ele ter um músculo? É a adversidade, ele precisa carregar um peso, e aquela adversidade vai trazer um músculo para ele. Na nossa vida é assim, as adversidades, elas vão gerar em nós fé, crescimento. Quando o pastor Josué falou que esse é o ano da maturidade, também é o ano da adversidade, porque a adversidade vai gerar em você maturidade. Amém? Quando a gente fala o ano da adversidade, tem gente que se assusta, não, meu Deus, já basta o que eu tenho. Querido, o que você tem enfrentado é para você crescer na fé. E Paulo, ele é muito claro, e eu queria ler com você um pouquinho atrás, no versículo 5, do mesmo capítulo 3, Paulo, ele começa a dizer, na verdade, o que ele já tinha conquistado e quem ele era, comparado aonde ele queria chegar. Quando a palavra de Deus diz assim, eu prossigo para o alvo, eu quero que você entenda qual era o alvo de Paulo, e qual é o alvo que nós precisamos ter na nossa vida. Olha o que ele diz no versículo 5 do capítulo 3, ele diz assim, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que não há lei, irrepreensível. Olha só o currículo de Paulo. Qualquer um queria ter esse currículo, porque ele era uma pessoa muito zelosa, ele era um fariseu, uma pessoa que conhecia muito bem o Torá, era uma pessoa muito dedicada naquilo que ele acreditava. Mas o que eu quero refletir com você é que Paulo, olha só o que ele diz no versículo 8, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Paulo pegou tudo aquilo que ele tinha conquistado, tudo aquilo que ele era, ele diz assim, isso comparado ao que eu tenho buscado não é nada, é perda. Querido, qual é o teu alvo? Qual tem sido a tua busca? Nós como cristãos, qual tem sido o nosso maior desejo, como aqueles que servem a Cristo Jesus? Eu sempre dou esse exemplo. Uma vez perguntaram qual era o pulo do gato, né, para você, do ministério, do empreendedorismo, de tudo na vida.
Aí um grande filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, ele disse assim: o grande pulo do gato é você lembrar do gato na Alice do País das Maravilhas, que quando ela está perdida, ela diz assim: para onde vai essa estrada? E ele pergunta: aonde você quer chegar? Ela diz: eu não sei. E aí ele diz: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é assim na nossa vida. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve para você. Você é levado pelo vento. Não tem critérios e não tem prioridades. Quando não tem critério nem tem prioridades, qualquer coisa pode te empurrar, qualquer vento pode te levar. E o que Paulo está dizendo aqui, ele diz assim: eu prossigo para o alvo, eu tenho convicção de onde eu quero chegar. E olha a comparação que ele faz: circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu. Ele era um cara, era um sonho de qualquer pessoa, e ele pega tudo isso que ele tinha e diz: comparado à grandeza de conhecer a Cristo, eu considero isso como perda. Olha só, você entende que hoje as pessoas estão querendo ter antes de ser? Eu falei isso para o pastor Efraim. A gente precisa ser para depois ter. E Paulo entendeu muito bem isso. O alvo dele era conhecer a Cristo. Ele diz assim: e o poder da sua ressurreição. Querido, o Evangelho, Cristo é um Deus verdadeiro, e não de teoria, mas sim de prática. Um Deus que opera milagres. Quantas e quantas pessoas, de repente, pessoas que estão aqui nessa noite, podem testemunhar de milagres e maravilhas que Deus já fez na sua vida. Quantos aqui tem um milagre, uma maravilha para contar? Levanta a mão. E eu te digo mais, isso está no campo do sobrenatural. Quando Paulo fala conhecer a Cristo e o poder da ressurreição, ele está falando de Cristo que venceu a morte. A grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões é que você pode ir lá no túmulo de Jesus e ver que o túmulo está vazio. Você vai ver o túmulo de Maomé, de Confúcio, de Buda, de Allan Kardec, mas o de Jesus está vazio. Sabe por quê? Porque ele venceu a morte. E quando Paulo ele fala justamente disso: conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Ele estava dizendo que o Evangelho é no sobrenatural. O Deus que nós servimos, o Deus que você clama nesse lugar, Ele é capaz de realizar o sobrenatural. Não há impossíveis para o nosso Deus. Mas esse era o maior alvo de Paulo: conhecer a Cristo. Esse deve ser o nosso maior anseio, conhecer a Cristo. E queridos, conhecer a Cristo não é saber muito da Bíblia e dos versículos bíblicos somente. Isso também ajuda, porque em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas conhecer a Cristo significa mudanças de atitude. Porque se você achar que uma pessoa que sabe muito da Bíblia, ela está mais perto de Deus, tem muito ateu então que está mais perto de Deus. Porque tem muito ateu que conhece muito a Bíblia, para argumentar com aqueles que ainda são frágeis na fé. A Bíblia não foi feita para aumentar o seu conhecimento, mas para transformar a sua vida, para transformar a nossa vida. Por isso que Paulo escreve: somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias. Todo dia nossa carne precisa morrer. Todo dia precisamos ter TSD, tempo a sós com Deus, para fazer morrer a nossa carne. Todo dia precisamos passar pela via do arrependimento. E arrependimento é mudança de mente, uma mudança de mentalidade. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele revela quem nós somos. Sabe por que muita gente, às vezes, não entende o propósito de Deus? Porque ele acha que as coisas que vão acontecendo são para a sua destruição. Às vezes ele está na igreja, está sendo tratado, está sendo confrontado em algo, e de repente se chateia para querer sair da igreja, e não entendeu que aquilo que aconteceu é para moldar o seu caráter. Está abortando o melhor de Deus na sua vida. Querido, não aborte o melhor de Deus, porque muitas vezes o melhor de Deus é confrontar numa área que você precisa ser confrontado. Conhecer a Cristo significa Ele revelar quem nós somos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele revela quem nós somos.
Eu sempre uso um exemplo que para mim é muito apaixonante, que é a da mulher samaritana. E eu quero incentivar você a ter o olhar de Jesus, do mesmo olhar que ele teve para a mulher samaritana. Quando ele olhou para aquela mulher, ele não viu uma prostituta, ele viu uma missionária. Ele viu uma mulher que ia revolucionar os samaritanos. Porque muitas vezes o nosso olhar é um olhar de desamor, é um olhar de preconceito. A gente olha para o mendigo, a gente olha para aquela pessoa, olha aquele bêbado, aquele vagabundo. Graças a Deus porque eu estou na igreja. E às vezes é um olhar egoísta. Jesus olhou para aquela mulher e viu uma missionária. Ele disse para ela: me dá água, estou com sede. Ela disse para ele assim: como você, sendo judeu, fala comigo que eu sou samaritano? Ele diz assim: se você soubesse quem que te pede água, você pediria, ele te daria água viva. Porque quem beber dessa água tornará a ter sede, mas se quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso causou nela uma curiosidade tão grande, que ela disse assim: eu quero dessa água. Aí sabe o que ele fez? O que muitas vezes Deus faz conosco na igreja: confronta-nos. Ele diz assim: vai lá e busca o teu marido. Ele começou a dar água para ela. Aí ela diz assim: eu não tenho marido. Ele disse: dissestes bem, porque 5 já tiveste, o que tu tens agora não é teu. Ele começou a confrontar numa área que ela precisava ser tratada: arrependimento, metanoia, mudança de mentalidade. Você entende? E depois que aquela mulher disse assim: eu vejo que tu és profeta, ela foi anunciar o Cristo que tinha transformado entre os samaritanos. Paulo entendeu muito bem isso. Ele diz assim: o evangelho que alcançou a mim, de alguma forma através de mim, vai alcançar os outros. Eu creio e profetizo na sua vida, aquilo que Deus tem feito na sua vida vai servir de exemplo para muitas pessoas, e a sua vida vai ser a maior leitura da Bíblia que as pessoas possam ter. Você crê nisso? Aqueles que creem nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Receba essa palavra na sua vida. Paulo disse: eu prossigo para o alvo em conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Querido, o evangelho é o poder de Deus. Quem já assistiu aqui o clipe do CD da igreja, Nada Temerei? Se você não assistiu, você está em pecado. Hoje você vai fazer um concerto com Deus. Estou brincando. Assista a história da Gigi, que tinha metástase no pulmão, e a igreja entrou em oração, e Deus agiu, porque a última palavra vem de Deus. Ele tem a palavra final. Paulo entendeu muito bem isso. E no versículo 12 do capítulo 3 tem algo assim muito interessante que eu queria refletir com você. Ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para também isso fui alcançado por Cristo Jesus. Sabe o que eu vejo aqui na vida de Paulo? Uma humildade muito grande. Ele diz assim: não que eu já tenha alcançado. Na verdade, Paulo tinha moral para dizer assim: eu sou um modelo de cristão. Mas Paulo tinha uma coisa na sua vida que eu admiro muito: ele tinha humildade e senso crítico. Como diz o nosso pastor, tem gente que é muito SN, né? Sem noção. Não, sabe, espiritualidade, querido, não tem a ver com como você fala, como você se porta e com o que você mostra para os outros que é. É a humildade que vai falar. Os maiores homens e mulheres de Deus que eu conheci são aqueles que eram os mais humildes. Pessoa que anda pela rota da humildade. Paulo entendeu muito bem isso. Você quer ver um homem que tinha senso crítico? O centurião. Olha só, o centurião, ele é algo tão interessante. Você já viu alguém se admirar de Deus? É normal, não é normal? Se você passar aqui pela orla da praia, você vai ficar admirado com a maravilha que Deus fez. Qualquer aspecto da natureza te causa admiração. Mas Deus se admirar de alguém é difícil. A Bíblia diz que Jesus se admirou da fé daquele centurião. Primeiro porque ele teve uma fé extraordinária. E eu destaco também que ele tinha senso crítico.
Ele sabia quem ele era, porque os servos dele falaram assim para Jesus: ele é um homem bom, você pode ir na casa dele, ele serve a comunidade. Aí o centurião diz assim: basta uma palavra tua para que o meu servo seja curado, eu não sou digno que você venha na minha casa. Olha só, ele sabia quem ele era. Quando Paulo fala assim, não que eu já tenha alcançado, ele é dotado de uma humildade na sua vida. Querido, eu nunca vi ninguém alcançar coisas extraordinárias diante de Deus sendo soberbo, sendo orgulhoso. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça, favor imerecido aos humildes. Muitas vezes não estamos recebendo aquilo que Deus quer na nossa vida, porque estamos travados pelo orgulho, travados pela soberba, e que em nome de Jesus, o amor de Deus hoje venha quebrar o teu coração. De repente humildade no casamento, de repente humildade com o filho, humildade no negócio, humildade com a liderança. Como diz, eu lembro muito, eu gosto muito de pegar as pérolas dos pastores que vêm aqui. Pastor Geraldo, discipulador do pastor José, disse assim: às vezes uma dosezinha de humildade resolve tanta coisa, tantos problemas, tão cheios de vaidade. E querido, precisamos entender que a presunção espiritual é um problema muito grande. Paulo era o que era, ele tinha um currículo invejável. Ele foi aquele camarada que no caminho de Damasco teve um encontro com Cristo, mas ainda assim, ele usa com palavras: não que eu a venha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Precisamos ter cuidado com a presunção espiritual. Em Apocalipse 3:1, se quiser anotar, a igreja de Sardes achava que estava viva, mas na verdade ela era morta. A igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:17, a Bíblia diz assim: você diz que é rico, mas na verdade você é pobre, cego e nu. Ele não tinha consciência de quem ele era. Você entende, querido, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele revela quem nós somos. Que hoje você saia daqui cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, mas tudo que acontece no culto, numa reunião, não, é só um aperitivo. As grandezas e as grandes revelações que Deus quer dar a você, é lá no teu quarto em secreto. Quando você buscar a Deus com toda a tua intensidade, com toda a tua força, com tudo que há em ti. Quantos desejam isso sobre a sua vida? Diga amém. Precisamos entender o propósito de Deus. No versículo 13, atente isso, querido, é muito interessante. Ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, agora eu digo, câmeras em mim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Olha só, ninguém prossegue para o alvo olhando para trás. Hoje a pregação do pastor José foi sobre a mulher de Ló. Porque, querido, você só consegue avançar em tudo na sua vida quando você não está preso ao passado. Sabe por que muita gente não avança na fé, no casamento, no ministério, em qualquer área da sua vida? Porque está preso no passado, está preso a uma mágoa, está preso a um abuso, está preso a um trauma. Mas em João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação nessa noite. E no versículo 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há a libertação de Cristo para a sua vida. Muitas vezes é uma falta de perdão. Gente, perdão é uma decisão. Satanás usa uma isca chamada ofensa. Muitas pessoas que não estão vivendo o propósito de Deus na sua vida, porque não entenderam que precisa liberar perdão, não entenderam que a mágoa, o ressentimento, o ódio é prejudicial somente a você. Existe uma comparação muito interessante que diz assim: você não liberar perdão é como você se tomasse veneno e esperasse que o outro morresse. Não tem lógica. Você entende quando Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. E às vezes você precisa também se libertar do saudosismo, porque muitas vezes aquilo que você já fez, olha, eu jejuei tanto no passado que já vale pelos 10 anos, né? Tem gente que acha assim, né?
No passado eu fazia isso, mas eu cantava assim, eu fazia assim, eu servia assim. E hoje? Uma frase que a gente tem recebido tanto nesse altar, querido, creia nisso. Os melhores anos da sua vida não estão no passado, estão no futuro. Olhe para o seu futuro, corra para lá. Você tem que se alegrar naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Veja no futuro, porque muitas vezes a gente está vivendo no passado, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu vou prosseguir, eu vou avançar. Não deixe que nada venha lhe prender. Não deixe que nenhum sentimento, não deixe que o diabo muitas vezes usa argumentos para dizer que você não é digno para estar na igreja. Ele usa argumentos para dizer, está vendo aquilo que você fez há 2 anos atrás? Aquilo que você fez com aquela pessoa, agora você está na igreja. A Bíblia diz que ele é o acusador, mas a Bíblia também diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode lançar no mar do esquecimento. Deus é contigo. Deus está com você, não há nada que possa te prender. Deixe isso para trás, avance, conheça a Cristo. É o poder de Deus, é o poder de Deus. E ele diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Precisamos abrir a mente, querido, precisamos avançar. Prosseguir significa avanço contínuo, dar continuidade, levar adiante uma ação. Agora eu quero compartilhar com você, pregador batista tem essas manias de pregar por tópicos, né? Então, como também sou discípulo do pastor José, eu vou dar 3 tópicos para você conseguir prosseguir para o alvo, em direção àquilo que Deus tem colocado na sua vida, seja no que for, querido. Precisamos entender que os sonhos e os planos de Deus são maiores que os nossos, muito maiores. Primeiro, se você deseja prosseguir para o alvo, isso aqui é algo muito interessante, tem a ver com a nossa igreja. Tenha uma insatisfação santa dentro do teu coração. Você sabia, querido, que a satisfação, ela te paralisa, ela te adormece, ela te entorpece. Quer ver uma coisa? Depois que você comeu aquela costela com molho barbecue, né? Aquela Coca-Cola gelada, encheu a pança, aí o cara chega perto de você e te oferece uma feijoada, você vai comer? Por quê? Você está satisfeito, aí você não quer mais. Você entende que um dos requisitos para nós avançarmos na fé, naquilo que Deus tem para a gente, é a insatisfação espiritual. Eu não estou falando de murmuração, devemos ser gratos por aquilo que Deus nos deu, porém estar insatisfeito, querendo mais e melhor. Deus é um Deus de coisas grandes. Deus é um Deus de coisas novas. A Bíblia diz em Mateus 28:19, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 1:8 ele diz, mas recebereis poder, dunamis, uma dinamite sobre você, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que ele está dizendo? Que o poder de Deus é ilimitado. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. Você entende que às vezes Deus quer fazer coisas grandes? Se pastor Josué junto com a igreja estivesse satisfeito com o templo Rio Mar, estaríamos aqui hoje? Estamos contentes pelo que Deus tem feito, porém queremos mais e melhor. Entenda, querido, que o nosso Deus é um Deus de coisas novas, é um Deus de coisas grandes. Paulo, embora tenha sido um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel, um implantador de igrejas, não ficou satisfeito, ele queria mais de Deus. Nós precisamos estar insatisfeitos com algumas coisas que nos paralisam o nosso crescimento. Você quer ver uma coisa? Faça uma avaliação de como tem sido a sua vida espiritual com Deus. Você está satisfeito? Porque se você estiver satisfeito, você para por aí, não avança. Agora, se você gerar uma insatisfação no seu coração, dizendo eu quero mais,
Eu quero buscar mais a Deus. Eu quero ter mais a revelação de Deus na minha vida. Eu vou ter mais tempo a sós com Deus. Eu vou ler mais a palavra de Deus. Eu vou orar, eu vou servir a Deus nas células. Eu vou dizer para o meu pastor, para o meu líder de célula, para o meu pastor de rede, eu vou dizer, eis-me aqui, eu quero servir, eu quero mais, eu quero desfrutar daquilo que Deus tem para fazer na minha vida e através de mim. Você vai experimentar grandezas de Deus na sua vida. Mas tudo isso é movido por uma insatisfação. John Kennedy, ele disse uma frase muito interessante: o conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Ninguém consegue avançar se ficar conformado. Nós estamos aqui hoje numa tenda com capacidade aproximadamente para 4.000 pessoas, botando mais cadeiras. Se ficarmos satisfeitos, não precisa mais crescer, já é muito grande, não vamos avançar. Mas nós temos um sonho de ver o Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, todos esses condomínios, dizendo, só Jesus Cristo é o Senhor. E isso gera em mim uma insatisfação para querer mais e buscar mais a Deus. Precisamos estar insatisfeitos contra o pecado. O pecado bate na nossa porta todo dia. Todo dia surgem propostas para você negociar a sua fé. Precisa estar insatisfeito contra isso. Precisamos estar insatisfeitos contra o sistema atual, que querem o quê? Fazer a desconstrução da família. Você sabe do que eu estou falando. Hoje, eles estão, na verdade, querendo colocar diante da sociedade algo que é contrário à palavra de Deus. Precisamos estar insatisfeitos contra isso. Precisamos estar insatisfeitos contra tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos de Deus. Às vezes é um vício, um pecado. Hoje é o dia, hoje é a noite que você diz, eu não quero mais isso, eu vou abandonar, eu vou viver o novo de Deus. Porque, querido, Deus faz, Deus opera milagres. A Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será para sempre. O que muitas vezes não acontece é que nós não temos uma atitude de mudança diante de Deus. Eu sempre dou esse exemplo, a gente fica orando e clamando, Deus faz algo novo na minha vida. E Deus está lá de cima olhando, faça você. Porque se você fizer, eu vou fazer. Querido, a insatisfação, ela gera em nós uma virtude chamada ambição. Agora, ambição é diferente de ganância, porque ambição é querer mais e melhor. A ganância é querer só para si a qualquer custo. O que Deus está nos incentivando, e o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, é você prosseguir para o alvo, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Olha aí para 2 ou 3 pessoas que estão perto de você, dá um sorriso para ele e diz assim, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Você crê nisso? Eu creio que Deus pode fazer e Ele vai fazer na sua vida. Queridos, se você deseja prosseguir para o alvo em conhecer esse Deus, segundo, tenha foco e dedicação. A diligência nos faz e nos permite viver grandeza diante do Senhor. Pense em alguma coisa que você é muito bom hoje. Pensa aí. Você é fera nisso. Você dedicou tempo a isso, sim ou não? Dedicou. Você quer ver um exemplo? Um exemplo que eu uso sempre. Eu admiro muito o jogador de futebol Messi. E quando eu vejo o Messi jogando, parece que eu estou me vendo. É uma coisa assim impressionante. Vocês ficam rindo. Alguns irmãos aqui conhecem, né, Fabinho? O Messi, ele é um camarada que, acima da média, óbvio. Mas ele treinou muito para isso. Ele ficava treinando após os treinos mais do que os outros atletas. Pelé, tem gente que dizia, Pelé tinha um dom. Ele tinha um donzinho, que era o pai dele, que após os treinos deixava ele 2 horas treinando
também, além dos outros jogadores. Tinha uma predisposição? Tinha. Mas ele transpirava, ele era determinado, ele tinha foco naquilo que queria. Você sabia que Pelé era aquele jogador que conseguia cabecear de olho aberto? Você que joga pelada aí, não consegue. A bola vem e você fecha o olho. Ele treinou isso de frente para o sol. O pai dele jogava a bola para ele, treinava, cabeceava de olho aberto. Por quê? Dedicação. Muitas vezes, para o reino de Deus, a gente usa desculpas. Você já viu aquela pessoa que diz assim: não tenho tempo de orar? Você já ouviu isso? Você já falou isso? Quem já disse assim: não tenho tempo de orar? Quem já disse isso? Ainda bem que não só eu, Jesus, como pecador no meio dessa igreja. Às vezes a gente já deu essa desculpa. E tempo é uma questão de prioridade. Se você priorizar, você vai ter tempo. Então, querido, muitas vezes, para as coisas no reino de Deus, a gente não tem uma determinação. A gente faz de qualquer jeito. Agora, para algo que é do nosso interesse, a gente dá tudo de si. E se esmera, e faz acontecer. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja não é somente aqui às quartas-feiras e aos domingos. A igreja é onde você estiver. A igreja é lá na tua faculdade. A igreja é lá no teu trabalho. A igreja é também no trânsito. Aleluia, eu preciso de paciência no trânsito, meu Deus. Principalmente com os motoqueiros. Eu estou confessando logo meu pecado aqui. Eles acham que eles são ambulância. Tem que dar espaço para eles passarem. Mas Deus tem tratado comigo. Eu estou falando de todo o coração. Você é igreja no trânsito. Já pensou a igreja xingando no trânsito? Não pode. Querido, precisamos ter determinação aonde nós estivermos. Você precisa se dedicar. Sabe por quê, querido? Eu digo isso com todo amor e paixão no coração. Jesus está voltando. Quantos creem nisso que Jesus está voltando? Jesus está voltando. Você precisa gastar o seu tempo para o reino de Deus. Se gaste na obra de Deus. Não diga assim: eu não tenho tempo. Sabe, essa questão de célula, sabe? Isso, aquilo, querido. Os maiores presentes, os maiores milagres, os maiores mimos de Deus que tem para a sua vida estão atrás de você servir o reino. Quando você se dedica na casa de Deus, quando você cuida, quando você faz aquilo que Ele colocou, que Ele determinou para a sua vida, Deus realiza milagres na sua vida. Seja intenso para Deus. Se você quiser prosseguir para o alvo, tenha foco, tenha determinação. Sabe por que muitas vezes a gente não cresce, a gente não prossegue para o alvo? Porque a gente se nivela por baixo. Quanto tempo você tem de leitura da palavra de Deus? Aí fala: olha, eu tenho orado 15 minutos por dia, mas eu conheço irmãos que nem oram. Aí você se nivela por baixo e você se acha. Por que não se compara com Billy Graham? Sabe quem é Billy Graham? Por que não se compara com John Wesley? Paulo não se nivelava por baixo, ele se comparava com Cristo. Não que eu venha alcançado, mas prossigo para o alvo. Tenha dedicação, foco. Qual o principal, a principal função da igreja? Discipular, batizar, evangelizar. Esse é o principal, amém? O que o diabo faz? Ele tenta tirar o foco para colocar no secundário. Aí muitas vezes o que é principal a gente deixa de fazer para resolver um secundário, que é resolver um problema, uma fofoca, um disse-me-disse, um resolve isso aqui. E quando você está focado no secundário, você deixa de focar no principal. Lembre-se, Neemias, quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém, apareceu quem? Sambalat e Tobias disseram assim: ei, Neemias, a gente precisa ter uma conversa com você. Sabe o que ele disse? Estou envolvido em boa obra, não tenho tempo para descer. Sabe que na verdade ele estava dizendo? Estou focado e determinado naquilo que Deus mandou eu fazer. Deus está te dizendo hoje, existem muitas coisas aparecendo na sua vida para tirar o foco da vontade dele para a sua vida. Não perca o foco, tenha determinação. Busque a Deus com toda a tua força, com diligência, com fé, com ousadia. Porque aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Mergulhe em Deus. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e
todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É a palavra de Deus. Quando você busca Deus intensamente, Deus acrescenta na sua vida. É igual a prosperidade, ela sempre vem com uma missão. Deus não vai te dar dinheiro para você dizer assim, tô rico, tô próspero. Não, Ele vai vir com uma missão. Isso eu aprendi com o pastor Josué. A prosperidade vem com uma missão. Então tenha foco, determinação naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu tenho um discípulo, eu não sei nem se ele está aí, ele está na bateria, o nome dele é Renato. Toda a nossa festa de multiplicação das células, ele estava lá fazendo feijoada, estava envolvido nas coisas. E um dia eu disse assim para ele, você vai ser um líder de célula. Ele é moreninho, né? Ele ficou de todas as cores, irmão. Ficou branco, azul, amarelo. Ele quase que não acreditou, mas ele tomou posse daquela palavra. Hoje, Renato é um líder de célula, envolvido na igreja, já levou pessoas da sua célula para se batizar, porque ele entendeu que ele precisava dar o seu melhor para Deus. Precisamos ter foco e determinação naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Uma vez um grande pianista chamado Arthur Moreira Lima, conhece, Rafael? No final de um concerto, chegaram para ele e disseram assim, eu daria a minha vida para tocar como você. Sabe o que ele respondeu? Ele diz assim, pois é, eu dei a minha. Treinando 9 horas por dia, se dedicando para ter um resultado. Eu digo para você, querido, se nós nos dedicarmos na obra de Deus, naquilo que Ele colocou para nós fazermos, grandezas nós vamos experimentar. Deus tem grandezas para fazer na sua vida, no seu ministério, mas precisa de foco, dedicação, diligência. Deus é contigo. A Bíblia diz em Mateus 28:20, e eis que estarei todos os dias convosco até a consumação do século. Deus está com você. Ele pode fazer algo novo na sua vida, à medida que você disser, Deus, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Se você disser isso hoje para Deus, Deus usa-me, eu estou aqui. Eu quero viver algo revolucionário na minha vida. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Você crê nisso? Querido, tenha foco. E o número 3, para você prosseguir para o alvo, e eu já encerro aqui. Tenha um sonho. Você sabia, querido, que os grandes homens e mulheres de Deus foram movidos por sonhos? Essa igreja tem um sonho. Um dia, há muito tempo atrás, alguém sonhou com tudo isso que está acontecendo. Os sonhos nos alimentam em tempos difíceis. Você precisa sonhar. Mas eu não falo daquele sonho somente de dormir à tarde. Eu estou falando de ter uma visão espiritual, de ter uma visão de fé. Como Josué e Caleb, Moisés enviou 12 espias. 10 trouxeram um tipo de relatório. Mas a Bíblia diz que sobre Josué e Caleb havia outro espírito. Havia uma visão diferente. Havia sonho. Eu pergunto para você, qual é o teu sonho? Qual é o sonho para a tua família? Qual é o sonho para os teus filhos? Qual é o sonho para essa igreja? Querido, nós estamos debaixo de um teto, de um teto espiritual. Eu quero que você entenda assim, de algo profético, de algo extraordinário que está acontecendo, mas você precisa ter um coração sonhador. Você precisa ter um coração que vê não somente na perspectiva humana, mas na perspectiva de Deus. Nós já podemos dizer que nós vamos ver todo o condomínio do Pontões, Barra Sul, Barra Baile, rendido aos pés do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Isso tem que ter um sonho, mas esse sonho tem que mover o teu coração, ao ponto de dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu quero ser um líder de célula, eu quero ser uma pessoa que vai estar enganjada na obra, eu quero ser alguém que vai dar tudo de si no reino. Aí você vai ver grandezas de Deus. Sabe aquilo que você pede há tanto tempo, de repente por essa rota, você encontra muito mais rápido. Porque o teu coração é apaixonado por Deus. E essa frase mexe muito com o meu coração. Não existe amor sem serviço. Não existe serviço sem compromisso.
E não existe compromisso sem sacrifício. Quem ama, serve. Quem serve, se compromete. E quem se compromete, sacrifica. Um dia, um homem chamado Martin Luther King Jr., ele teve um sonho. Ele sonhou, e o grande discurso dele, I have a dream, dizendo, eu tenho um sonho, em que as crianças da América, as crianças não serão mais tratadas pela cor da sua pele. Eu tenho um sonho, onde as pessoas, quando subirem no ônibus, o negro não vai precisar dar lugar para um branco. Porque, antigamente, se um negro entrasse no ônibus, aliás, se um branco entrasse e um negro tivesse sentado, ele tinha que dar o lugar. E Rosa Parks, um dia decidiu não dar o lugar. Teve um rebuliço. Foi presa. Martin Luther King tomou a causa dela. E disse, eu tenho um sonho. Nós vamos mudar a América. Ele ainda disse assim, eu tenho um sonho de ver toda essa terra cheia da glória de Deus. Querido, nós precisamos ser movidos por um sonho. Deus tem grandezas para fazer no meio dessa igreja. Deus tem grandezas para fazer através da tua vida, na tua família. Se depender de você, como serão os teus filhos? Eu já sonho com os meus filhos servindo aqui na casa de Deus, sendo líder de célula, servindo ao Senhor. Mas nós precisamos ter um sonho. Quando Paulo disse, eu prossigo para o alvo, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Ele diz assim, eu tenho um sonho de um dia encontrar o meu Senhor na eternidade. O nosso maior sonho é um dia celebrar as bodas do Cordeiro, encontrando um noivo, e esse noivo é Jesus. Querido, seja alimentado por um sonho, muito mais os sonhos de Deus na sua vida. Eu creio que em breve, aqueles que creem, diga amém, glorifica, faz o que quiser, que aos domingos nós vamos ter 3 cultos nessa igreja. Pouca gente acreditou, mas tudo bem. Em breve nós teremos 3 cultos nessa igreja. Aqueles que creem se expressam diante do Senhor. Virão pessoas de todos os lugares beber dessa fonte. Tenha um sonho de ter uma vida ministerial exemplar, onde discípulos, filhos espirituais vão vir de você, vão nascer da tua diligência, da tua dedicação. Deus quer usar a tua vida de uma forma poderosa. Mas muitas vezes, querido, o diabo tem usado estratégias justamente para tirar o foco da igreja. Mas nada pode paralisar um povo unido, amém? Onde há unidade, a unção de Deus opera naquele lugar. E o que Deus quer fazer hoje, muitas vezes, que talvez no meio da caminhada, você perdeu o sonho. Você perdeu a alegria de servir a Deus. Você talvez perdeu a esperança de ter uma família restaurada. Mas hoje, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer restaurar os teus sonhos. E Ele quer implantar no seu coração um desejo intenso de servir a Ele, de amar o Senhor profundamente, porque Ele te amou de uma forma incondicional. E quando Ele perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele responde, tu sabes de todas as coisas, apacenta as minhas ovelhas. Se você ama a Deus, você ama as pessoas. É o que a gente tem aprendido nesse altar, é o que a gente tem aprendido debaixo desse teto espiritual. Tenha um sonho. Eu quero ler um texto aqui que diz assim: quando no complexo do teatro da mente humana há sonhos, os surdos podem ouvir melodias e cegos podem ver cores, os abatidos podem encontrar força para continuar. Os sonhos têm o poder de nos levar a plataformas impensáveis. Quem dera fôssemos todos sonhadores. Augusto Cury. Precisamos ser alimentados por um sonho. E o sonho que Deus tem colocado no teu coração, que se um dia morreu, hoje Ele quer restaurar. Quantos tomam posse dessa palavra? Diga amém. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar.
Fecha os teus olhos. Quando o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Eu quero dizer nessa noite que se alguma coisa tem prendido você, de repente é uma mágoa, um ressentimento, hoje é noite de libertação, você crê? Prossiga para o alvo. E o maior sonho que Deus quer fazer na tua vida, sabe qual é, querido? É ver tua família, é ver você rendido aos pés do Senhor Jesus. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não teve um encontro real com Cristo Jesus, mas hoje você diz assim: eu quero ter esse Cristo, eu quero ter alegria, porque muitas vezes, porque eu tenho experimentado tanta coisa nessa vida, eu não tenho encontrado alegria. Eu quero dizer para você, hoje é a noite que Deus separou para te dar alegria, a verdadeira alegria, a paz que excede todo entendimento. Enquanto eu estou orando, se você quiser vir aqui na frente, enquanto a gente vai estar ministrando uma canção, vem aqui na frente e diz: eu quero me entregar a esse Jesus. Há uma nuvem de glória nesse lugar. Sonhos serão restaurados, casamentos restaurados, ministérios ativados pelo poder do nome de Jesus. Levanta tuas mãos, igrejas, e começa a orar. Começa a orar, levanta tuas mãos. As mãos levantadas significam rendição, significam autodependência desse Deus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a... Ouça o Senhor te dizer: não desista, não pare de crer. Sabe por quê? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Comece a ver, querido. Levanta os teus olhos e vê. É hoje. Deus está restaurando os teus sonhos. Creia, creia, e a tua visão. Aqueles que creem, levante as suas mãos bem alto e receba. Recebe a cura, receba do Senhor, recebe a unção, oh, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba, receba, recebe a cura, a poder de Deus, recebe a unção, oh, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu não sei como você está aqui nessa noite, eu não sei qual a profundidade daquilo que você tem enfrentado, mas há uma unção de Deus sendo liberada, trazendo restauração. Você vai viver o melhor de Deus na sua vida através dos sonhos dele. Coloque a mão sobre o teu coração, querido, profeticamente diga: não desista, não pare de crer. Cante: não desista, não pare de crer, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Veja, levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão, e a tua visão. Levanta tuas mãos, igreja. Recebe, recebe, recebe a cura, recebe a unção, oh, unção de ousadia, unção de conquista,
unção de multiplicação. Oh, declare, recebe a cura. Cante, igreja. Deus derrama sobre você unção de multiplicação. Com as tuas mãos levantadas, comece a clamar esse Deus poderoso. Levanta a tua voz nesse lugar. Há uma unção de Deus. Deus coloca hoje na tua vida um sonho de servir a Ele. Que você saia aqui determinado a dizer: Senhor, eu quero viver os teus sonhos, me dedicar na tua obra, abrir uma célula na minha casa, servir ao Senhor com alegria e experimentar o milagre de Deus na minha vida. Comece a clamar, querido. Quando você clama, a Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á, buscar e acharei, e batei e abrir-se-lhe-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate a porta se abre. Há sonhos sendo restaurados, há casamentos sendo restaurados, há ministérios sendo restaurados nessa noite. Levanta as tuas mãos, glorifique ao Senhor, glorifique a Ele, glorifique. Oh! Recebe a cura. Oh, recebe. Oh, a unção de Deus sobre você. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe, recebe a cura. Oh, oh, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Querido, quero fazer um ato profético nessa noite e vou chamar o pastor Josué para fazer. Eu queria que nós dessemos as mãos, toda a igreja, dê as mãos, vamos fechar os corredores. Olhe nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e diga assim: ninguém, diga isso para ele, ninguém vai atrapalhar o mover de Deus na sua vida. Diga assim: juntos nós vamos longe. E com as mãos dadas, assim como foi no dia 31, que declaramos que esse é o ano da maturidade, que é o ano da unidade, que é o ano que você vai se firmar na fé como nunca se firmou. Uma unção de Deus será liberada, que você vai sair daqui dizendo: eu quero abrir uma célula na minha casa, eu quero servir esse Deus, eu quero me dedicar, eu quero viver os sonhos de Deus. E eu vou chamar o anjo de Deus dessa igreja, que é o pastor Josué, para liberar essa unção de Deus sobre a sua vida. Querido, grandes coisas Deus há de fazer na tua família, quando você diz assim: Senhor, eu quero te servir, eu quero me dedicar. Aperte a mão do teu irmão aí, que lá vem bomba espiritual. Meus amados irmãos, toda vez que o inimigo se levanta contra a sua vida, você pode ter duas atitudes. Uma é se revoltar, falar: poxa, como é que Deus permite isso? A outra é você entender que todo contra-ataque é sinal que o diabo perdeu alguma coisa. Todo contra-ataque é sinal que o diabo percebeu que tem alguma coisa muito bonita para acontecer na sua vida, e ele está: pô, deixa eu fazer alguma coisa. Não existe, queridos, mar de rosas numa vida evangélica real. Existe vitória, um monte de vitória, conquista, beleza. Mas quem vive o evangelho vive lutas. E eu sempre digo aqui: se você não encontrou com o diabo hoje, é provável que você está indo na mesma direção, né? Porque o mundo está perdido mesmo. Tudo conspira contra a família, contra o caráter, contra a sinceridade, contra a integridade. Tudo conspira para esperteza, malandragem, para medo. Não dá medo? Eu estou com medo, sabe de que agora? Conta de luz. Eu vejo a conta de luz e falo assim: não, qual é?
Eu estou com medo de conta de luz. Medo. Será que eu vou conseguir pagar a conta de luz no mês que vem? Tem gente que deve estar pensando isso, porque é absurdo o que aconteceu na conta de luz do ano passado para cá. Não é verdade, né? Mentiram para a gente sobre a conta de luz. Mentira. Queridos, Deus tem grandes planos, sim. Deus tem grandes propósitos, sim. Deus tem grandes conquistas para você, sim. Tudo que foi pregado aqui é uma verdade, sim. Ninguém falou que não vai ter problema. Só estou falando que apesar dos problemas, se você não ficar olhando para os problemas e olhar para a estrada, você solta os problemas, você dá a volta por cima, você chega no seu objetivo. Olhe mais para o seu foco, olhe mais para o seu Deus, olhe mais para a bondade que você tem, para permear de bondade a vida de gente que faz maldade com você. Aprenda a vencer o mal com o bem. Viva o Evangelho do jeito que o Evangelho é. Vamos sair daqui pisando firme. Sábado agora, nós vamos dar mais um tapa na orelha do diabo. Qual vai ser? Nós vamos encontrar 1h lá no posto 10 da praia. O que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar ali, aí nós vamos distribuir Bíblia, nós vamos distribuir água, nós vamos distribuir panfletos, convites, nós vamos chegar para as pessoas, entregou, vamos chegar perto, falar assim, opa, está aqui então. Se a pessoa falar assim, não quero isso não, aí você, tá bom. Se a pessoa falar assim, muito obrigado, aí você fala assim, eu posso orar por você? Entendeu a estratégia? Eu posso orar? Pode, né? Senhor, abençoa essa vida, abençoa essa família. Senhor, abençoa esse homem, essa mulher. Coloca a tua bênção na vida dele, coloca a tua paz na vida dele. Que essa folia do carnaval não encante, mas que a felicidade real, que é Jesus Cristo, ó Deus, o encante a cada dia. Deus abre portas sobre a vida dele. Orou. Aí ele falou assim, tá, tudo bem, você se despede. Ele fala assim, muito obrigado, estava precisando mesmo. Opa. E aí, como é que você está? Você está bem? Seu coração está bem? Irmãos, nós vamos levar a mensagem. Nós vamos orar pelos garis da cidade, pela guarda municipal. Nós vamos orar pelos policiais militares. Nós vamos orar pela polícia civil. Nós vamos orar pelos vereadores, pelos juízes, pelo Ministério Público, os promotores, procuradores, todos. Nós vamos abençoar, porque eclesia, igreja, no grego, significa chamado para fora. Então a igreja tem que ir para fora. Só que a gente está indo com samba. Pastor, mas por que o samba? Não é mundanismo na igreja não? Não, querido, o apóstolo Paulo disse assim, fiz-me fraco para com os fracos, forte para com os fortes, fiz-me amante da lei para com os que amam a lei, fiz-me gentio para com os gentios, a fim de alguma maneira ganhar alguns. Ou seja, para falar no meio do carnaval, se eu levar música clássica não vai dar. Mas se eu levar um samba falando de Jesus, quem viu ontem o Anselmo Góes, a coluna dele? Você viu lá? Você viu? Poxa, ele botou um pedaço do samba bonito, né? Ou seja, teve palavra de Deus no meio da coluna do Anselmo Góes ontem. Que legal, né? Quando eu encontrar com o Anselmo por aí, eu vou dar um beijo nele, né? Que legal que foi prestigiar o que nós vamos fazer. Eu queria contar com todo mundo. Quem não comprou ainda a Abadeus, está sendo vendida ali fora, tá? Então você pode comprar a Abadeus. Mas eu quero orar nesse momento, declarando que nós vamos sair para ganhar vidas no próximo sábado, porque nós vamos ganhar vidas durante todo esse ano, e nós vamos levar a palavra de Deus, mas mais que isso, nós vamos levar o Deus da palavra, porque não adianta levar só a palavra não, tem que levar a Deus da palavra, ou seja, viver o Evangelho. E se você está com alguma insegurança, algum temor, algum medo, alguma angústia, algum problema financeiro, alguma crise, nessa oração agora você vai falar assim, Senhor, eu vou triunfar, porque eu vou me apegar contigo. E deixa eu te falar uma coisa, você não vai vencer seus problemas de família, financeiros, sexuais, problema no trabalho,
vou orar para Deus resolver, depois eu vou servir a Ele. Não, querido. Existe uma coisa que a gente chama no trabalho, que é ser treinado on job. O que é isso? Eu vou aprendendo. Como é que faz isso? Eu vou fazendo e vou aprendendo. A gente vai servindo a Deus e vendo Deus fazendo um milagre na nossa vida. Você não fica sentado no banco esperando Deus fazer um milagre para depois você servir a Ele, não. Você vai servindo a Ele e vai vendo os milagres, e vai pegando os seus milagres no caminho. Às vezes você leva Jesus para uma pessoa, e aquela pessoa é a resposta para o teu problema. Eu ganhei uma pessoa para Jesus, e eu tive um problema com uma companhia aérea. Aí o cara que eu ganhei para Jesus, um dia eu falei para ele: rapaz, tive um problema na companhia aérea, aprontaram comigo, tal. Aí ele: ué, manda para mim o que aconteceu. Eu mandei. Ele era amigo do chefe da América Latina daquela companhia aérea. Ganhei 5 passagens para os Estados Unidos. É ruim? Sem gastar um centavo com o advogado. Às vezes a tua resposta está no trabalho que você faz, na obra que você faz para Deus. Você vai fazendo a obra de Deus e o Senhor vai costurando os teus caminhos. Deus não quer abençoar preguiçoso, meu filho. Deus não quer. Você queria um filho que só te pede as coisas? Papai, me dá isso, papai, me dá aquilo, papai, me dá aquilo, papai. Filho, um beijinho no rosto não rola, não? Um abracinho? Não, só quero presente. Não, querido. Deus quer ver que você ama não o que Ele te dá, mas Ele. Nós temos que amar a face de Deus, não apenas as mãos de Deus. Amém? Esse ano a quarta profética vai viver mais um tempo lindo, profético, poderoso. Eu louvo a Deus pela sua vida. Esse ano nós vamos começar também um seminário integral, que vai ser de manhã, de terça a sexta, e vamos ter um seminário noturno, que vai ser 2 dias na semana, segunda e quarta à noite, formando novos pastores, novos líderes. Vai começar tudo em março. Querido, esse é o ano da sua vida. Você vai se preparar e você vai servir e você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida. Você toma posse disso? Então agora eu posso orar. Santo Deus, teu povo está de mãos dadas. Nós começamos o ano de mãos dadas no dia 31 de dezembro. E agora, ó Deus, no início de fevereiro, nós permanecemos de mãos dadas. Somos uma família, somos um corpo, e permaneceremos de mãos dadas até o fim desse ano. E nós vamos, ó Deus, triunfar, nós vamos prevalecer. O dia mau vai passar, o dia da vitória vai chegar, porque nós não vamos nos entregar, nós vamos confiar de todo o coração. E tem mais, Deus, nós vamos exaltar o teu nome, mesmo no dia ruim, mesmo no dia que não tem a mortadela para botar no pão, mesmo no dia que não tem a Coca-Cola, não tem o suco, não tem importância não, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem reservado para a gente esse ano milagres e maravilhas incontáveis. Nós sabemos esperar, mas a gente não espera sentado não, Senhor. Eu quero te pedir que todo esse povo aqui lute nos seus estudos, no seu trabalho, pela sua família, lute para vencer o seu eu, o seu ego, para poder liberar perdão e para pedir perdão. Senhor, eu quero te pedir que cada um de nós pise na cabeça da nossa vaidade, esmague a nossa vaidade, porque a tua palavra diz que aquele que se humilha será exaltado. Senhor, que seja um ano de exaltação, não porque a gente vai deixar o orgulho triunfar, exaltação pelo contrário, porque a gente vai ter prazer de ver os outros sendo exaltados. A gente vai fazer trampolim para os outros saltarem e serem exaltados. A gente vai fazer cadeirinha para os outros subirem na exaltação. A gente vai se alegrar pela vitória do outro. E no meio dessa caminhada de amor e carinho e fé, nós veremos a tua glória sobre a nossa vida. Pai amado, abençoa as famílias aqui representadas, abençoa os trabalhos aqui representados, os profissionais liberais aqui representados, as empresas, os empresários. Deus, leva-nos para um ano de grandes conquistas em nome de Jesus.
E a maior conquista é a salvação para quem não a tem. Salvação por ter reconhecido que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E por um convite a Jesus para ser Senhor da vida. Mas, Senhor, temos muito mais conquistas. Temos outras conquistas que o Senhor reservou para cada um de nós. E aí precisamos ter a sabedoria para enxergar onde o Senhor está colocando a mão. Enxergar onde que a gente tem que ir. Talvez alguns estejam aqui dizendo: pastor, minha vida está numa boa, está tudo tranquilo. Eu quero te pedir, ó Deus, que isso permaneça, mas que cada um aqui entenda que tem uma responsabilidade de levar essa tranquilidade a outros corações. Não podemos amar a Deus sem amar o que Deus ama. Deus ama vidas. Ó Deus, que todas as células da tua igreja estejam lotadas, que ninguém aqui esteja fora da comunhão de uma célula da igreja para poder olhar no olho do irmão, pedir oração, ver o irmão orando por ele, ó Deus ajudando o outro, e a gente vivendo o que a tua palavra diz, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: ser forte. Pai, leva-nos depois dessa mensagem abençoada, depois desse louvor maravilhoso, depois das orações, leva-nos desse lugar, debaixo de graça, de esperança, de fé, de ousadia, que todos saiamos daqui triunfando, marchando como conquistadores. Eu repreendo o espírito de engano, eu repreendo o espírito de inveja, o espírito, ó Deus, de miséria, o espírito, ó Deus, de fraqueza, de depressão no meio desse povo. Ó Deus, afasta o espírito de doença do meio desse povo, cura os nossos irmãos, visita os enfermos representados por eles, abre as portas sobre nós, abençoa as grávidas que aqui estão, abençoa os ventres que estão secos ainda, irriga esses ventres agora. Deus, ministra a tua glória nesse lugar, em nome de Jesus Cristo nós oramos, amém e amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. As crianças que se comportaram vão ter pirulito. Pega aqui com a tia Alba, tá bom? Criança comportada ganha pirulito, pode vir. Querido, dá um abraço a umas 10 pessoas e diz para ela: que bom estar com você aqui, que Deus abençoe. Eu vou estar lá na porta despedindo você. Quem quiser falar comigo, estou lá na porta.